Olá, olá! E hoje o assunto é bem bacana, é sobre hábitos e disciplina. E aí vamos falar então, né, sobre esse tema, né, hábito e disciplina, que a gente vai falar também enquanto eles andam juntos. E muitas vezes, né, nós não nós temos hábitos que a gente não tem consciência, né, de determinados hábitos. E muitas vezes também a gente não tem determinados resultados, né, que a gente deseja, porque falta essa autoconsciência aí, né, de hábitos. Como que tá, né, esses hábitos. Eu até vou iniciar contando aqui uma história que eu sigo um rapaz que fala sobre nutrição e ele é bem curto e grosso, assim. E aí ele estava falando e a pessoa, né, perguntando sobre emagrecimento. E aí ele falou assim, olha, você tem que regular seu sono e beber água. Depois a gente conversa sobre o que vem, né, de emagrecimento. Aí eu falei, cara, é isso. E são hábitos, né? São Isso hábitos. tá. E como é difícil, às vezes a gente aqui, ó, o hábito da aguinha. Aqui eu já ando com a garrafa. Eu também isso daqui me acompanha, porque eu até faço uma anotação de quantos copos eu bebo, desde que eu sei que ele tem 300 ml, e aí eu fiz uma conta lá, eu falei, bom, eu tenho que tomar aí no mínimo 6 desse aqui para eu chegar na quantidade ideal para o meu peso e tal. E eu vou ticando. E aí eu criei um hábito, né? Sim. E olha que bacana, né? Exatamente assim que eu consigo ter o resultado que eu quero, que é tomar quase 2 litros aí de água. Então, mas vamos começar com o básico, que é, né, o hábito. Sim. Que é Primeiro, eu vou até me apresentar para o público seu, que isso, talvez não verdade, gente. conhece. A Né? gente já chegou conversando, né? É isso. E boa Vai. tarde, pessoal. Meu nome é Paula Piccolotto, tá? Eu sou esposa, mãe, administradora de empresas, empreendedora, Master Coach. Então, eu trabalho aí com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas, e é gratificante fazer isso. E quando a Ana, eu e a Ana, nós já nos conhecemos há um tempo aí nessa trajetória. E quando ela me convidou para fazer a live, para falar desse assunto, foi muito bacana, porque é algo que hoje, né? Eu sou mãe de 2, eu tenho um menino de 6, o Henrique, e o Heitor de 7 meses. Então, o quanto o hábito, o quanto a disciplina, o quanto tudo isso faz muito parte da minha rotina hoje. Né? Na verdade, eu falo que é meio que uma necessidade básica, algumas coisas para o meu dia. E confesso, Ana, que ter uma rotina é um desafio para mim, né? Para mim é um desafio. Eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu gosto dessa novidade, né? Desse muito não saber o que vai acontecer no dia. Isso me dá ânimo, né? E dentro de todo o meu estudo, eu sou analista comportamental. Então, eu entendo hoje o porquê disso, né? Há muito tempo na minha vida eu não entendia o porquê uma rotina, estabelecer horários fixos e algumas coisas nesse sentido me traziam desconforto. Uhum. Hoje, entendendo isso, o meu perfil comportamental, ele gosta dessa novidade, ele não gosta da mesmice, ele não gosta de todo dia a mesma coisa, sabe? E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei, tá aí. E aí, o que eu fiz, né? Dentro da minha rotina? Algumas dicas que eu vou passar para vocês e algumas coisas que a gente vai compartilhar. Mas acho que o principal é cada um encontrar o seu caminho, né? E aí, voltando à pergunta que você me fez sobre hábito. O que é um hábito, né? Às vezes a gente ouve tanto falar, precisa ter um hábito disso, hábito daquilo, tal, tal, tal. Mas o que é hábito? Hábito é aquilo que a gente faz de forma frequentemente ou uma grande parte das vezes do nosso dia
ou da nossa semana, coisas que a gente faz de forma natural, ou seja, inconsciente e de forma consciente. Então, coisas que nós fazemos frequentemente de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, quero trazer aqui um exemplo muito básico. Nós não nascemos sabendo escovar os dentes. Nós fomos ensinados a escovar o dente. Hoje é algo que é natural para todo mundo. Todo adulto, hoje, hora que você termina uma refeição, você escova os dentes, né? E, então, assim, é algo que hoje, para nós, adultos, para o adulto, para mim, Paula, se tornou um hábito inconsciente, que eu já faço de forma corriqueira, de forma normal. Eu não paro para pensar, tenho que escovar o dente. Entende? A mesma coisa, tomar banho. Então, assim, olha como o meu dia a dia vem recheado de pílulas, de coisas, né? Sobre hábito e sobre disciplina. Um bebê sabe tomar banho? Não. Se eu não colocar ele lá na banheira para tomar banho, ele vai passar o dia sujo. E depois, quando ele vai crescendo, que vai criando autonomia, você vai ensinando ele a tomar banho sozinho, você vai ensinando o que tem que lavar, né? Então, isso é uma coisa que é adquirida conforme você vai fazendo. Então, o hábito ele é adquirido conforme você vai fazendo. A mesma coisa o beber água, né? A mesma coisa o comer, a mesma coisa o dormir, a mesma coisa ler, a mesma coisa estudar. E assim, vários outros hábitos, bons ou hábitos ruins. Né? Então, é isso que é preciso ficar muito claro. A gente também adquire, fazendo frequentemente, hábitos ruins. Exato. A gente se acostuma, né? Tanto com o que é bom, tanto com o que é ruim. E muitas vezes, que eu percebo, né? Porque, assim, já fiz muitas vezes isso. Alguém está fazendo alguma coisa, você observou e falou assim, nossa, que bacana. Eu vou fazer também. E aí, será que faz sentido aquilo para mim? Será que é funcional no meu dia a dia? Porque para aquela pessoa pode ser que seja. Às vezes para ela também nem é, mas ela faz, né? E uma das coisas que eu acho bacana também por exemplo, tem aquele livro que é O Milagre da Manhã, se eu não me engano. Sim. Que eu nunca li, mas algumas pessoas eu já, né, vi que leram. E começaram a acordar, se eu não me engano, 4 horas da manhã. Aí vem, né, aquela questão, será que funciona para mim acordar 4 horas da manhã? Por exemplo, eu sou a pessoa diurna, eu gosto de acordar cedo. Mas eu entendo que eu preciso no mínimo de 6 horas aí de sono. O meu marido, por exemplo, não. Ele tem que ele precisa acordar mais tarde. Ele já é um pouco mais lento quando acorda, eu já acordo um pouco mais acelerada. Então, olha que diferença. Então, o que funciona para mim, não funciona para ele, né? Sim. E aí, por exemplo, eu sou a pessoa que gosta de ir para academia de manhã, porque eu sou mais diurna. Para ele, não funciona. Eu já tentei colocar ele no mesmo ritmo, mas não vai, sabe? E aí, que aí o dia dele parece ficar mais pesado e para mim o dia vai, que é uma beleza. Então, olha só, né? Como a gente tem que estar autoconsciente e entender se funciona, né? Se é algo que vai te dar mais ânimo no dia ou que vai tirar toda a sua energia, você vai se arrastando ali, né? Durante o dia. Você tem algum hábito, assim, que você percebeu que não era tão bom? E aí você falou, opa, peraí, vou mudar aqui a chavinha disso, porque ele não tá legal para mim. Tem algum, assim? Tem. Eu sempre fui, né? Eu me identifico muito aí com o seu marido. Eu sempre muito noturna. Eu funciono muito bem à noite. Então, as minhas melhores ideias, os meus treinamentos, os meus estudos, de sempre, tá? Desde nova, estudante, eu sempre gostei da noite. Então, o acordar muito cedo, para mim, sempre foi um desafio.
Aham. Acordar muito cedo sempre foi esse desafio, né, de fazer isso. E aí, o que acontece? Com essa demanda minha hoje, como mãe de dois e toda a demanda de casa, trabalho, tudo, eu tive que fazer uma mudança. Então, ainda. Ah lá, a Gabi tá falando aqui, a gente conversava altas madrugadas, porque é isso, eu funciono muito à noite. E aí, o que eu tive que fazer? Reajustar isso um pouco. Porque eu Uhum. preciso, por exemplo, meu filho vai para a escola cedo, o Heitor demanda hoje uma atenção também de manhã, né? Vitamina, tem todo esse processo. A gente está na introdução alimentar, nós estamos nesse passo. Então, eu tive que ajustar todo esse meu horário com isso, né? E isso me fez muito bem, Ana. Então, Uhum. porque assim, no começo era um desafio mesmo, eu não desligava. A todo momento, ali à noite, eu deitava, às vezes olhava assim, falava, ai meu Deus do céu, haja óleo de lavanda para colocar essa pessoa para dormir, para acalmar. E aí, eu fui me acostumando, eu fui inserindo isso. Então, eu acordava mais cedo, e aí eu via que meu corpo pedia, logo após do almoço, um descanso. Às vezes eu dava ali uma pausa de 30, 40 minutos, sabe? E aí retomava, tomava um banho, um café, e já ia retomando isso, para que à noite eu fosse dormir mais cedo. Uhum. Exatamente para criar esse hábito de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E ter essa rotina, sabe? Inserir isso. Então, eu tinha um hábito muito ruim de dormir tarde. Assim, eu dormia Ah, tarde mesmo, tipo aham. 2 da manhã, era bem assim. E aí, no outro dia de manhã, eu estava acabada. Então, eu não conseguia acordar cedo. Então, eu tinha que acordar 8h30, 9 horas, para estar bem. Porque eu preciso de 7 horas de sono. Então, se eu não tiver essas 7 horas, eu não sou eu. Uhum. Então, isso foi um hábito que eu tive que mudar, sabe? Que eu tive Tá. que fazer essa adaptação. E o que eu acho legal que você trouxe do livro, Ana, é que assim, todas as vezes que a gente faz uma leitura, principalmente desse livro que está nos trazendo uma consciência, nos trazendo para a ação de fazer algo diferente do que nós fazemos, é necessário você avaliar muito essas informações, você fazer esse filtro, tá? Eu Sim. ainda não sou a pessoa que acorda às 4h30, 5 horas da manhã. Uhum. Eu ainda não sou essa pessoa, porque eu preciso, então eu acordo 6h30, que é o horário máximo ali, para colocar todo mundo para a escola e colocar o movimento da casa. E tem Sim. alguns dias que eu não vou às 6h30, que eu puxo um pouquinho, que meu marido dá esse suporte, eu consigo ficar até um pouco mais na cama, porque eu preciso desse descanso. O que acontece? Quando você olha um livro desse, é você ajustar, é você trazer, na verdade, o ensinamento geral do livro para a sua vida. Né? Então, o que ele fala? De você acordar um pouco mais cedo para que você tenha um momento com você, um momento de conexão com você. Então, não significa que precisa ser às 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã. Né? Se você levanta às 7, levante às 6h30. Né? Que você Isso. tem ali 30 minutos para você, para fazer uma Uhum. oração, para fazer uma meditação, para fazer uma leitura, né? Para tomar um café, às vezes antes da casa toda acordar. Entende? Então, Uhum. assim, é você pegar isso e inserir no seu dia, inserir nos seus hábitos, tá? Então, acho que isso é muito importante. Outro ponto. Como nós fazemos coisas, muitas coisas, no automático, Uhum. às vezes a gente não se dá conta de alguns hábitos que nós temos. E aí, o que eu convido você a fazer? A realmente pegar um dia na sua semana e prestar atenção em tudo que você faz. Um Uhum. dia está assim de forma que a gente chama presente, sabe? Está de forma consciente e prestar atenção em tudo que você faz. E aí eu pego o gancho do que você falou do emagrecimento, da água. Uhum. Como eu vou inserir mais água no meu dia
se eu não sei nem quanto de água eu bebo? Porque às vezes é tão inconsciente, eu só bebo água agora que eu estou com sede, que eu não consigo parar e prestar atenção na quantidade de água que eu bebo. E aí, como que eu vou saber se eu tenho que beber mais ou menos? Eu não sei fazer isso. Né? Igual você disse, hoje eu conto a quantidade de copo. Mas para isso, você precisa estar de forma consciente, contando quantos copos você bebe, para que daqui a pouco isso não seja mais necessário. Entende? Daqui a pouco, essa contagem dos copos não vai ser mais necessária. Porque você já vai estar bebendo água de uma forma natural. Fluida. Fluida. Né? Você não vai esperar ter sede. Você já vai andar com a garrafa e toda hora você vai beber água de uma forma natural. A hora que você viu, você bebeu 2 litros, 3 litros, 4 litros no dia. Então, assim, isso é muito importante você fazer essa autoanálise. De ter consciência dos hábitos que eu tenho. Como eu sei se um hábito é ruim, se eu não sei que eu faço, se eu não tenho consciência que eu faço isso? Perfeito. Sabe que Né? você falou de duas coisas, né? Uma que eu achei legal você tá falando além de você prestar atenção, fazer uma lista, né? Você pode até anotar, não sei, eu sou muito de anotar, tudo tem que anotar. Então, para a gente se tornar consciente, né? O que eu faço? Da hora que eu acordo até fazer essa listinha. Aí a outra coisa é que eu vi também que o hábito, a gente precisa, tem uma necessidade de uma motivação, né, maior. E aí você me falou, eu não sou a pessoa que gosta tinha, né, o hábito de dormir mais tarde e acordava mais tarde também. Só que algo que tinha um motivo maior, que foi as crianças. Então, isso te fez mudar um pouco ali aquele hábito, mas essa motivação, ela tem que ser uma grande motivação, né, para ali você ver de uma forma positiva e não negativa, né, essa mudança de hábito. Sim. E é interessante porque, olha só, eu comecei a ler sobre o sono, sobre a importância do sono e tal, quando o Heitor chegou, né? Ou seja, há 7 meses atrás. Porque eu tive um grande desafio com o Henrique nessa questão de dormir. Então, o Henrique, até 1 ano e meio, me deu, né? Foi um desafio aí. Ele acordava muitas vezes à noite. E o que aconteceu? Eu falei, opa, peraí, eu preciso aprender algo com isso, né? Vou sofrer de novo, né? Vou passar por esse processo de novo, sendo que eu tenho condições de entender o porquê. Hoje eu entendo o porquê isso aconteceu e tudo mais. E aí eu fui estudando sobre isso. Então aí eu comecei a estudar sobre a importância da melatonina. Então, da melatonina no sono, o horário que ela tá de pico, né? Por que eu vou ingerir um medicamento para produzir melatonina, sendo que eu tenho isso de forma natural no meu corpo? E dormir até um certo horário para essa melatonina se produzir sozinho. E aí isso ajuda no quê? Ajuda na minha eficiência durante o dia. Porque a minha cabeça vai funcionar melhor, eu vou pensar melhor, eu vou produzir mais. Então, tudo aquilo que eu tinha, eu produzia, eu era um raio de madrugada, caiu por terra. Porque, na verdade, eu estava fazendo tudo errado. Então, assim, como é bacana você olhar para algo que não está legal, você tomar consciência e falar, poxa, e agora? Como eu mudo? Como eu faço isso? Né? Então, e aí olhar para isso e falar assim, tá, deixa eu entender um pouco mais por que isso talvez é ruim. Né? E trazer isso para a consciência,
por uma consciência mais motivacional, de você saber o que é, você saber entender o porquê, e aí você se motiva, porque você tem um motivo para fazer aquilo. Não é simplesmente por conta só das crianças. Eu vi a importância de dormir e as crianças foi um motivador ainda maior. Porque o que acontecia, Ana? Eu acordada, tinha luz em casa. E aí o que acontecia? Eles queriam ficar onde eu estava. Sim. Então, demorava para que eles pegassem no sono, fizessem isso. Então, olha que bacana, né? Eu já tive uma grande evolução. Hoje, eu consigo colocar as crianças aí na maioria dos dias, tá? Ainda é uma rotina que tá ainda acontecendo, tá? Tá sendo inserida na nossa vida. Então, hoje, eu consigo colocar na maioria dos dias as crianças para dormir por torno de 9, 9h30. Ainda, digamos assim, pelos estudos, não é o melhor horário, né? Teria que ser um pouco mais cedo. Mas pra gente que dormia 11 horas, é um super ganho. Então, essa movimentação é um super ganho. E aí, o que é muito legal quando a gente fala dessa questão da motivação é você entender que quando você consegue um pouco, você precisa se validar. Né? Se eu bebia 1 litro de água, eu consigo beber 1,5 litro, poxa, que legal, eu consegui. Sim. E aí isso te dá mais força para você romper o desafio de beber 2 litros, de beber 3 litros e assim por diante. Eu tô tirando um pouco do açúcar. Começa pelo básico, pelas coisas simples. E aos poucos vai inserindo, sabe? Agora na quaresma eu tirei o refrigerante. Eu achei que ia ser algo um absurdo. E tá super tranquilo até agora, sabe? Então, assim, olha que legal. Eu acho que eu vou até conseguir prolongar isso um pouco mais. Sim. Então, olha que bacana de você trazer essa consciência, né? E colocar isso como um motivador para isso. Quais são os benefícios? O que eu vou colher fazendo isso, né? Então, como inserir um hábito? É você fazer, eu falo, pílulas homeopáticas, sabe? Todos os dias. Você trazendo todos os dias ali um pouquinho daquilo. Quem nunca leu, vai ler um livro em uma semana? Não vai. Entende? Ele vai ler, às vezes, 5 páginas por dia. Sim. E é essa consciência que eu preciso ter. Não adianta eu olhar lá para Paula hoje, que lê muito facilmente, para Ana, que lê um livro por mês, às vezes grande, né? Então, não, eu tenho que olhar para a minha realidade. Exatamente. Aprender, eu quero passar a ler, eu quero trazer como rotina um hábito de leitura, eu preciso ler um pouquinho todo dia. Para que aquilo seja inserido de forma positiva. Por quê? Se eu falar, eu vou ler um livro em uma semana e eu não conseguir, o que isso vai fazer? Frustração. E se abandona, né? Aí você fala, Eu não tenho livro mais. Você fala, eu não sei ler, nem vou começar mais porque é bobeira. E entender também qual assunto, né, Sim. que te faz ter aquela vontade de ler tudo de uma vez, dá vontade. Tem livro que você começa e fala, caramba, eu vou ter que ler só um capítulo hoje. Sim, então olha como é importante você olhar para a tua realidade. Sim. E não se comparar, né? Exato. E isso é muito legal, você trazer a importância de inserir assim, é você pegar um aprendizado e você inserir no seu dia, na sua rotina, na sua agenda, no seu dia a dia, da forma com que funciona para você. Exato. Até hoje, Ana, eu tenho uma agenda, mas até hoje eu pratico o exercício de uma agenda que eu, quando fui inserir o hábito de ter tudo planejado, lembra que eu comentei que é um desafio ter minha vida organizada ali, na rotina e tudo mais? Qual técnica que eu usei?
a técnica da geladeira. Que é Tá. deixar anotado os seus compromissos, as coisas na geladeira. Então, eu marcava num papel e grudava na geladeira. E isso funcionou tanto para a minha vida e para a vida da minha família, que hoje nós compramos uma lousinha. Nós temos duas, na verdade. Duas lousas que ficam na geladeira, que são imã, e que a gente escreve e apaga, escreve e apaga. Então, assim, por quê? Porque isso fez sentido para minha família, para a vida do meu esposo, dos meus filhos, entende? Às vezes, para você, uma agenda de papel funciona. Às vezes, para você, uma agenda digital funciona. Né? Então, é isso que você precisa trazer a consciência. Sim. Todo aprendizado é você olhar para esse aprendizado e se perguntar como eu insiro isso na minha vida, no meu dia, né? Uhum. No meu planejamento. Você sabe que trazendo até para a imagem, né? Trazendo para o autocuidado, que eu gosto de falar muito sobre autocuidado, autoamor, porque não tem como a gente desvincular, né? A imagem, porque primeiro a gente a gente entender quem nós somos e cuidar de nós, para depois a gente entender a parte estética, né? E aí você falou algo que foi bem interessante. Eu li o livro da Louise Hay, estava aqui em cima, e ela fala sobre... porque às vezes, né, o ato de você... Quando que você conversa com você mesma? Quando você se entende, sabe o que você realmente gosta, o que você realmente quer. E às vezes é difícil falar da gente mesmo, porque a gente não fala. A gente não conversa com a gente mesmo, né? E um hábito que ela coloca, né, no livro para fazer, para que você tenha esse hábito de conversar consigo, de entender quem eu sou, né? E de fortalecer aí as suas capacidades. 2 deles. Um era o hábito de você acordar, olhar para si mesma e se perguntar: o que eu posso fazer de melhor para você hoje? Né? E outras coisas, de conversar mesmo, é bem interessante. Mas uma outra coisa que você falou da geladeira, que é colocar bilhetinhos em todo canto da casa. Pode ser espelho, guarda-roupa, parede, geladeira, tudo, né? Que fique visível. E eu fiz uma vez isso. Mas tinha em cima da minha cama, no guarda-roupa, aqui no escritório, tudo, no espelho, estava lotado, várias, eu lia cada um deles. Isso foi um hábito muito interessante, inclusive de conversar consigo mesma no espelho, de se perguntar, né, o que eu posso? Você é demais, você é foda pra caramba, você consegue, né? Porque pra mim, por exemplo, fazer live era uma coisa, um bicho de 7 cabeças, assim, uma melancólica, mas encolhida, introspecta, era muito difícil. Só que você vai fazendo coisas por você e entendendo que você pode também. Mas todo mundo consegue. Por que você não vai, né, conseguir? Mas foram hábitos que eu fui cultivando de autocuidado, de amor próprio, até hábitos, por exemplo, trazendo aí de novo, né, para a questão da imagem e da beleza, e a gente falando sobre comparação, às vezes a gente faz o quê? Se olha do jeito que acordou e se compara com a pessoa que teve todo por trás ali das câmeras, todo um trabalho, todo um autocuidado, né? Do tipo, fez uma maquiagem, passou um creme, passou um perfume, né? Fez o cabelo, enfim. E aí a gente se compara com o que a gente não fez nada, por exemplo. E aí você olha e fala, nossa, eu tô tão... Você também fica maravilhosa se você trazer ali o hábito de se cuidar, né? O hábito de fazer algo por você, porque a rotina do dia a dia, e eu acredito que trabalho, né? Quando a gente tem filhos, eu
Outra coisa que eu percebo, né? E você vai poder falar sobre isso, quando você está no pós, né? No pós-parto, quando você está gestando, já é várias questões que mudam, por exemplo, de hábito de vestimenta. Você muda ali porque sua barriga está maior, né? O seio fica maior. Então, você tem que trazer o que funciona para você naquele período. Só que depois que passa esse período, você fica meio desconectado. Opa, pera. Aí você outros hábitos, outras formas de, peraí, quem eu sou para que eu possa me vestir agora? E até tem a Nath, que ela tá aqui. E ela falou sobre isso comigo. Ela falou assim: Ana, é engraçado porque você não se vê como você era antes de engravidar. Mas aí você não sabe quem você é depois. E aí. Uma coisa assim, aquela, por exemplo, na gestação do Henrique, foi uma gestação diferente, né? E Aham. o Heitor totalmente diferente. E cada uma vem com uma demanda diferente, né? Com o Henrique, tá, era eu e ele e tá tudo certo. Com o do Heitor era eu, Henrique, Heitor, né? E todo mundo. Então, assim, é uma coisa, cada uma é diferente. E aí a gente não se enxerga mais como a mesma mulher. Até a forma de se vestir, as roupas. Eu fiz um detox esses dias no meu guarda-roupa que eu falei, gente, sabe? Um short novinho, mas tipo, eu olho pra ele, eu não me vejo mais naquele short curto e tal, porque eu fico pensando, nossa, o Heitor logo tá começando a andar, eu vou ter que baixar, como que eu vou baixar com esse short, sabe? E aí você não compra mais vestido curto, você compra vestido mais longo, porque você tem, todo momento você tá com pança baixa, levanta, e aí você tem que estar confortável. Os meus saltos eu doei todos, porque eu tinha salto alto, né, fino e tal. Por quê? Porque não combina mais com aquela mulher lá atrás, sabe? E é exatamente isso. E eu posso falar que, Ana, nesse momento, assim, principalmente logo que o nenê nasce, aquele puerpério, ele realmente dura um tempo prolongado, né? E até você olhar para tudo isso. E eu falo que, graças a Deus, eu tenho aqui uma coach maravilhosa comigo, que é a minha mãe, que ela vinha ajudar a cuidar dos meninos, né? Logo no comecinho, eu já saía da maternidade com ela de mala aqui em casa. E aí ela falava assim, tira esse pijama, menina. Penteia esse cabelo. Sabe? Por quê? Aham. A vontade é ficar de pijama. É Sim. ficar descabelada. É ficar sem nada. Porque a gente tá cansada, o nenê tá acordando, você tá amamentando. Então, é um misto de coisas, né? E ela falava, vai lá, toma um banho. Né? Vai lá, penteia esse cabelo. Passa um batom. E isso me ajudava demais. E, Uhum. infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse Sim. privilégio que eu tive É. de ter alguém ali, de ter minha mãe ali do meu lado cuidando, né? E zelando por mim. Então, assim, eu acho que vale muito isso. Antes de ir, né, pro parto e tudo mais, coloque bilhete para você. Você é linda, né? Você é maravilhosa, você é vencedora, você é vitoriosa, sabe? Exato. Você é capaz. Então, assim, trazer Papai. isso. A Vavá é minha mãe. É trazer essa energia para você, sabe? Então, assim, isso fez muita diferença, Ana. Muita diferença. Até na hora de me olhar, porque eu olhava aquela pessoa toda lá de pijama. Muda, né? Muda. Então, assim, é isso. É você olhar o hábito como um aliado seu. E Sim. não como algo ruim, né? Negativo. E olhar isso quando você tem que inserir um novo hábito na sua vida, é entender que talvez você tem que sair da tua zona de conforto. E isso vai te gerar um trabalho, sabe? Isso vai gerar Sim. isso vai gerar um Exato. empenho seu. Você acha que eu queria tirar o pijama? Eu não. Eu queria ficar de
pijama, sabe? Só que fazer isso me forçava, fazia o meu corpo se movimentar. E aí isso gerava em mim um sentimento diferente, um olhar diferente para as coisas, entende? Então é isso. Ah, você acha que eu gosto de ler? Gente, eu não gosto de ler. Você falar para mim, você gosta de ler? Não. Eu gosto de comer chocolate. Agora, eu aprendi a ler. Eu criei o hábito da leitura. Eu aprendi a estudar. Eu criei o hábito de estudar. Hoje, Ana, eu acho o máximo, né? Por exemplo, a escola do Henrique, nós temos atividades todos os dias. Então, isso é bacana. A gente reserva um horário, um lugar, tudo para que ele comece a criar o hábito de fazer a tarefa, de estudar, de ter aquele momento para pensar em tudo que ele aprendeu na escola. E aí, o quanto isso é importante. Eu falo, nossa, como eu queria ter, tipo, ter isso lá, né? Longe lá quando eu era criança. Porque eu tive que aprender na adolescência, nas duras penas, que eu tinha que parar 2 horas do meu dia, estudar para o vestibular, estudar, entende? Para a faculdade. E aí, isso, olha que sensacional. Então, olha como a gente tem tanta interferência nos nossos hábitos, né? E nos hábitos da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Então, isso é muito legal. Muitas vezes a gente é inspiração para as pessoas junto da gente. Então, nós precisamos olhar isso como uma força, entende? Como algo positivo. E ter essa consciência. Então, acho que isso é muito legal. E aí, uma coisa também que a gente tem que... Essa autoconsciência do hábito é entender porque às vezes a gente não tem determinados resultados, né? Porque pode ter algum hábito ali que esteja interferindo nesse resultado que a gente não tem consciência disso, né? Isso também é muito válido a gente entender, né? Peraí, igual nós só fazendo uma retrospectiva aqui, vamos fazer uma lista desses hábitos, deixa eu ver o que está interferindo aqui no meu resultado, porque eu não estou tendo esse resultado aqui. E aí, puxando o gancho que vem a aliada do hábito, que é a disciplina, né? Não tem como falar de hábitos e não falar sobre disciplina, não é verdade? Não. E disciplina, eu falo que é um assunto assim, né, que tem muita gente, muitas pessoas falam, ouvem, né, hoje na internet, em vários conteúdos, né? E o que é a disciplina, né? Então eu te convido a fazer um Google aí, sabe? E procurar o que é disciplina. Disciplina nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas. Então, disciplina não é só fazer aquilo que é gostoso, que é legal, é fazer o que precisa ser feito. E aí, por que ela é uma grande aliada nos hábitos, né? No nosso hábito? Porque a gente só cria, a gente só insere um hábito na nossa vida com disciplina. Uhum. Quantas vezes você precisa, quem tem criança aí vai saber do que eu estou dizendo. Olha, os meus exemplos são exemplos reais da maternidade, viu, Ana? É a vida como ela é. Sim. Quantas vezes, para quem tem criança, que tá. Aí vamos trazer de novo o exemplo do escova-dente. Você precisa ficar falando, filho, vai escovar o dente, filho, vai escovar o dente, filho. Várias vezes. Várias vezes. E aí você acha que eu vou começar a ler e vai ser uma delícia ler todo dia 5 páginas. Cara, vai ser uma delícia no primeiro dia, no segundo dia. No terceiro dia você fala assim, já li 10, né? Já tá bom. E aí você vai largar, às vezes, o livro ali de lado. Não, precisa de uma disciplina. Poxa, eu tô cansado, tudo bem, mas eu vou pegar o livro e antes de dormir eu vou ler as minhas 5 páginas. Na hora que eu acordar, eu vou pegar o livro e vou ler as 5 páginas, sabe? Tem que ser um compromisso com você, um comprometimento. Disciplina
é um comprometimento. É se comprometer, né? Perfeito. Então, assim, você só adquire um hábito bom com compromisso. E um hábito ruim também, porque para você fazer algo ruim, você tem que também fazer várias vezes aquilo que não é tão bom até você inserir. Normalmente, o hábito ruim é até mais prazeroso, né? Até mais gostoso às vezes. Mas é necessário você ter uma disciplina, você trazer isso, né? Isso no seu dia. É fácil? Gente, não é fácil, não. Só que depende de você. Quando você sabe por quê, poxa, eu preciso beber água para minha saúde. Então, eu sei por que eu preciso beber água. E aí me incentiva, me motiva a beber água. Porque eu vou perder mais, eu vou perder peso, eu vou estar mais disposta, a minha pele vai estar melhor, meu cabelo, minha unha. E assim por diante, vários outros benefícios, né? Eu vou desintoxicar, eu vou desinchar e assim por diante. Nossa, eu vou parar de comer açúcar, um pouco de açúcar. Cara, o quanto isso vai fazer bom para tua vida? É um desafio? É. Mas o quanto isso vai trazer de benefício? Por que que você está fazendo isso? Por que que você está tirando o açúcar? Certo? Muitas pessoas esperam estar doente, Ana, para fazer É verdade. a dor para poder mudar algo que está errado. Sim. Você falou, isso já veio várias coisas aqui. Eu vi, né, tava lendo, tava ouvindo algumas coisas, até podcast sobre, e aí eu ouvi o seguinte, a disciplina, que ela também tá, que tá ali, né? Você, por exemplo, quero, sei lá, emagrecer. Você viu a pessoa, nossa, você viu fulano, emagreceu tantos quilos. Aí você também quer aquilo. Só que aí você fala, bom, ela conseguiu, vai ser fácil. Aí você coloca na cabeça que vai ser fácil emagrecer, porque a outra pessoa conseguiu em sei lá quanto tempo. Aí você vai partir para ação para emagrecer tantos quilos em determinado tempo. Só que é difícil. Mas você colocou na cabeça que era fácil. Aí você se frustra. Aí você abandona. Então, eu vi que isso também é, né, algo que você já tem que pensar, já vir com uma expectativa que vai demandar uma certa energia, né? Porque você vai ter que fazer esforços. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Então, por exemplo, aquela mulher que manda uma mensagem e fala assim, mas eu tenho preguiça de me arrumar. Então, porque você está na zona de conforto. É fácil acordar, se olhar, reclamar, porque você não está se sentindo quem você gostaria, mas você simplesmente sai, vai do jeito que está, continua, né, com aquela frustração, vê aquela pessoa, mas aquela pessoa que você acha, nossa, eu queria tanto ser igual a fulana, ela é elegante, eu acho demais, mas você consegue também. Só que você vai ter que fazer alguns esforços, né? Você vai ter que levantar às vezes um pouco mais cedo para fazer, sei lá, um skincare que tenha sentido para você, uma maquiagem que faça sentido para você, alinhar o cabelo que faz sentido para você, de escolher a roupa que faz sentido para você. Isso demanda esforço, isso demanda tempo, né? Então, olha como, né? A gente tem que pensar e alinhar a expectativa que eu tenho que ter. A disciplina, ela vai me exigir mais, Sim. né? Ela vai realmente te tirar da inércia. Quando você quer inserir algo, você quer ter disciplina, ela vai te tirar daquilo que você já está acostumado. E é natural, Ana, é muito natural a gente desistir. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha defendendo o nosso corpo. Então, o que ele faz? Se eu estou me movimentando, fazendo algo diferente, que está exigindo uma energia maior, até de pensamento, tá? Às vezes está exigindo aqui que eu pense mais, que eu, né? Ou então exigindo do meu corpo com exercício físico, ou exigindo do meu corpo me alimentar de forma diferente, exigindo e assim por diante, outras coisas.
E ele vai trazendo, ele vai tendo um gasto de energia maior, certo? O que que o cérebro vai falar? Opa, peraí, o que tá acontecendo? Amiguinha, não era assim a nossa vida. Ele Aham. vai querer te trazer, puxar para o que você fazia antes. Porque ele já está acostumado. Ele já sabe aquele roteiro. Ele já criou aquele caminho neural, né, nele. E ele fala, opa, o que você está fazendo aí? Que você está gastando mais energia, eu tenho que poupar energia. Como que é esse negócio? E ele vai te trazer para voltar para o teu sofá, né? Para voltar a não estudar, para voltar a não beber água, para voltar a não se alimentar direito. Ele vai te sabotar. Uhum. Então, quando nós temos consciência e nós aliamos isso à disciplina, nós começamos a inserir hábitos e coisas saudáveis e que faz sentido para nós. Por isso que é importante você entender que não adianta você querer fazer algo mirabolante. Ah, eu vou beber 2 litros de água. Aí hoje eu começo pegando uma garrafa de 2 litros de água, eu quero beber toda essa garrafa inteirinha. Vai chegar no final do dia, eu vou estar sentindo, parece que minha barriga está cheia de água. Ai, que negócio ruim. Por quê? Eu quis fazer tudo de uma vez, tudo num dia só, tudo naquele momento, com resultado rápido. E existem coisas que nós precisamos entender que ela tem um processo. Exato. Inserir um hábito é um processo. É. Primeiro, Ana, ele começa na consciência, que é isso que nós trouxemos. Parar e pensar no que você faz no seu dia. O que eu faço no meu dia? E numerar mesmo, escrever, sabe? Ter essa consciência, trazer essa consciência para a tua vida. Depois, eu preciso entender o que eu quero mudar. O que é que eu quero inserir? Vai adiantar eu inserir 10 coisas ao mesmo tempo? Não. Vai adiantar eu tirar o refrigerante, tirar o açúcar, tirar a farinha, Não vai adiantar. Vai adiantar eu colocar um livro para ler, uma aula, vídeo para assistir, uma faculdade, não vai adiantar. Uhum. Eu preciso escolher coisas, pequenas coisas, para inserir aquilo no meu dia. Então eu escolho, sei lá, 3 coisas de 3 áreas diferentes, por exemplo, da minha vida. Uhum. Eu vou beber água, eu vou ler e eu vou dormir mais cedo. 3 coisas. Pronto. E aí, o que eu faço? Depois que eu escolhi essas 3 coisas, vou para minha agenda e planejo. E coloco, para eu dormir mais cedo, que horário que eu tenho que dormir? Que horário que eu tenho que acordar? Aonde eu vou inserir a minha leitura? Em que horário? Quanto tempo? Entende? Como Se organizar, né? organizar? Como que eu vou trazer? Como que eu vou beber mais água? Eu vou colocar o despertador no celular, eu vou andar com uma garrafa. Como eu vou fazer isso? E aí eu preciso pensar no como e trazer para a ação. Porque se eu só pensar que eu preciso mudar e eu não agir, vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então eu preciso trazer para ação. Isso é muito importante. A disciplina, ela só funciona quando eu trago ela para ação. Quando eu coloco na agenda, quando eu me comprometo e quando eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. Quando eu tenho consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. Quais são os benefícios? E aí uma coisa que você disse, o que também eu vou perder fazendo isso. Porque às vezes eu só olho lá, poxa, eu vou emagrecer, né? Mas o que eu vou perder? Poxa, eu vou ler. Só que para isso eu tenho que desligar a televisão mais cedo. Ou eu tenho que ligar a televisão mais tarde. Ou acordar mais cedo. Ou acordar mais cedo. Ou eu tenho que desligar a televisão definitivo. Porque às vezes isso está me roubando tempo. Uhum. Ou sair do Instagram. Ou sair do Instagram. Entende? Então,
eu preciso ter essa consciência do que eu vou ganhar e do que eu vou perder. Sim. Então, isso é muito importante. Porque senão eu fico só olhando o resultado dos outros e não olho o meu resultado. E às vezes, beber meio litro de água para quem beber 1,5 litro é uma grande vitória. Como eu te Sim. trouxe do sono. A hora que alguém ouvir eu falar, nossa, teu filho dorme às 9, 9h30? Não, a criança tem que dormir às 7. Tá, mas para mim, para Paula, para minha família, foi uma vitória conseguir dormir às 9, 9h30. E não Uhum. são todos os dias. Ou seja, isso ainda está sendo inserido na nossa rotina. Entende? E aí eu tenho que olhar e falar, opa, peraí, não. Para Paula, para a família da Paula, isso funciona e isso já é um sucesso. Parar de fazer essa comparação com o resultado do outro e olhar o seu Uhum. resultado. Perfeito. Foi bom Perfeito! demais. Bom Muito! demais conversa. Delícia. Ah, é uma delícia! E eu quero muito, Ana, aproveitar essa oportunidade para você, mulher que está aqui nos assistindo ou que vai assistir depois, que eu abri alguns horários, tá? Para uma mentoria especial. Para você que quer inserir um hábito, de ter disciplina, eu abri uma mentoria express, podemos chamar assim, para te ajudar, né? Porque muitas vezes a gente vê aqui, fazer uma agenda, planejar, nananã, e para muitas pessoas ainda é um desafio, tá? Sim. Ainda é um desafio. Então, como foi um dia para Paula aqui, tá? Então, assim, eu abri algumas vagas, então quem tiver interesse em fazer essa mentoria express de planejamento, de hábitos, de disciplina, de rotina, estou aí com algumas vagas abertas. É só me chamar lá no direct que eu vou ter o prazer de te atender e explicar tudo com o maior detalhe para você. Combinado? Não, fora esse alto astral, né, gente? Que sim. Você tá mais ou menos no dia, você conversou com a Paula, você já, não sei, ela faz uma troca ali de energia com você, já te manda boas energias, você já fica animada. É muito bom, ela tem uma energia maravilhosa. Até meio capengando como hoje. A gente tem que olhar o lado positivo. Claro. Você falou do negócio que eu achei o máximo, Ana. Você acorda, olha no espelho, aí você se compara com aquela do Instagram. Gente, é só ir lá nos meus stories que vocês vão ver eu fazendo inalação bem legal e eu aqui linda, maravilhosa agora para você. É possível, é só você acreditar. Pois é. Muito bom, adorei nosso papo e te leva para o céu. Leva pro céu, né? É isso aí. Tem que ser. Muito bom, adorei. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer. Prazer. E aí, fala o seu arroba, porque para depois, né, as pessoas que não estejam aqui presentes queiram ver o gravado. Aí elas vão lá te procurar. A minha irmã já tá dando um spoiler aqui, ó, da história. O recado na geladeira já vem lá da minha mãe. Então, ideias já vem desde cedo, entendeu? A gente já nasceu vendo os recados na geladeira. E aí... Então, tá vendo? É um hábito já lá da ancestralidade. Meu arroba, Paula Piccolotto, com 2 T's. Então, vocês me encontram aí no Instagram. E vai ser um prazer falar um pouquinho com você sobre hábitos, sobre disciplina, né? Fazer uma agenda, um planejamento aí extraordinário e algo que cabe para você. Ana, eu acho que é isso. Não tem receita mágica. A receita é a sua. Né? O seu bolo só cresce com a sua mãozinha. Então, cada um tem o seu segredinho aí do bolo. Um personalizado mesmo, né? É isso. Show! Um prazer.
Vamos tirar vamos fazer uma pose aqui para fazer o print para capa? Vamos! Linda! Que a gente Gente, gosta. essa mulher é maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Ai, como eu tiro aqui os comentários para não sair? Deixa eu ver se eu Sabe? consigo. Eu não sei. Ah, eu diminuí eles. Não, pera. Não saiu o seu rosto. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Aí, Ai, foi. foi. Um Um beijo. beijo, uma ótima sexta-feira para todos. Muito obrigada, né, para quem nos acompanhou. E até a próxima. Foi incrível. Beijo. Beijo.